Olá, eu sou a Cidália e hoje pretendo relatar-vos o meu o dia 10 da minha peregrinação. Antes de mais, gostaria só de vos pedir, se possível, que subscrevessem o canal, é um iconezinho que está debaixo do vídeo, que se subscreverem parece que pode chegar a mais pessoas. E também, se gostarem do vídeo, ponham um gosto, fico agradecida. Então, o dia 10 era uma etapa que ia de Rabassal a Coimbra. Quem viu o vídeo anterior, pronto, tinha saído no dia anterior, tinha saído com o Fidel e a Gabriela, e naquele caso, como também por coincidência ficámos no mesmo albergue, combinámos então sair juntos. E assim foi. E como eu também já referi, a grande vantagem de sair junto é que podemos sair muito cedo. E saímos, eram 5, 5 e meia da manhã, sei que era noite. Logo aqui, neste dia, aconteceu assim um episódio, para mim, um bocadinho assustador, que foi o facto de nós, quando saímos, passado ali, andamos pouco e entramos logo por floresta adentro. E então, o Fidel levava o telemóvel dele com a lanterna e nós íamos a conversar e ele ia apontando só para o chão para termos mais ou menos um bocadinho de luz para andarmos. Só que de repente aparecem 4 cães à nossa volta. Foi absolutamente assustador. Eu acho, porque depois, como estava muito escuro e com a luz do telemóvel, nós só víamos os olhinhos. Eu nem consegui perceber inicialmente, nem consegui perceber exatamente o que era, mas pronto, como ladravam cães, mas eu acho que naquela altura pensei assim, tipo umas hienas, uma coisa assim, uma coisa mais assustadora que do que cães. Eu assustei mesmo, escondi-me atrás do Fidel e a Gabriela foi um bocadinho mais corajosa que eu, mas também, claro, pronto, ele sendo homem e mais corajoso, lá conseguiu dissuadir os cães, eram cães, não eram hienas, obviamente, não é? Penso que nem há hienas no nosso país, mas eu, pronto, pensei logo assim numa coisa mais assustadora ainda, e apanhei um susto valente. Eu, a partir dali, devo dizer que comecei a andar sempre com uma caninha na mão. Eu, quando estava a fazer as duas etapas e meia que eu fiz com a Susana, ela tinha-me arranjado uma caninha, porque ela também tinha ela tinha um bastão que até tinha comprado, porque ela também já tinha ido a Santiago e tinha lá comprado um bastão mesmo em Santiago. E também era assim, feito de cana, mas muito bonito. E entretanto, ela arranjou uma cana muito assim, boa, só que eu acabei por perdê-la. E depois, pronto, arranjei eu assim uma coisa, mas era assim, com pouco jeito. E tentei andar sempre ali com aquilo, porque isto é uma coisa que aconteceu, eu não fazia ideia, e foi principalmente, eu penso que foi a partir daqui que recorrentemente apareciam cães nas aldeias, pronto, os cãezitos andam ali e acabam por, as pessoas têm os cães soltos, pronto, embora isso seja assim uma coisa quando os cães não são de confiança, os cães devem estar presos, mas na verdade muitas vezes não aconteceu. E no albergue onde tinha dormido nessa própria noite, um peregrino alemão contou-nos e mostrou-nos. Ele tinha a perna mordida. Ele foi, e nós nesse dia, eu estou a dizer que foi a partir daqui que vimos os cães, mas não, já nessa etapa anterior tinham aparecido vários cães e pronto, eu tinha receio, obviamente, e depois neste dia, claro, pior, porque foi na escuridão, mas efetivamente isto aconteceu. Houve um cão que nós até temos ideia de qual foi o cão, porque ele depois no albergue
descrevemos o cão e o cão tinha assim até um ar amigável, mas na volta mordeu-lhe mesmo. Ele tinha a perna marcada. E o que é que acontece? Já agora conto isto, que eu depois fiquei sempre com medo e como nesta etapa eu fiz com o Fidel e com a Gabriela, ainda fiz mais uma com eles, eu fiz 3 etapas que não fiz totalmente com eles, como eu já referi no vídeo anterior, eu começava com eles, fazia para aí metade da etapa, talvez. Só a etapa de chegar à meia-ilhada é que, penso, chegámos ao mesmo tempo, portanto, julgo que fiz a etapa toda com eles, mas de qualquer forma, de facto já antes tinha havido situações em que tinha visto cães e o que acabou por acontecer é que eu, quando cheguei ao Porto, não antes porque não encontrei um sítio, eu fui comprar uns bastões, uns sticks, penso que é bastão o nome mais correto, próprios para trail e para este género de situação, não tanto para me auxiliar na caminhada, mas realmente porque a partir dali senti-me um bocadinho mais segura, porque a minha intenção não era bater em animais, obviamente, eu não sou incapaz de fazer mal ao animal, mas era uma forma de me proteger. E como eu, a esmagadora maioria das etapas, filas sozinha, senti-me mais segura. Pronto, mas isto está encerrado aqui o capítulo dos cães. É uma realidade. Aparecem muitos cães no caminho. E eu, pronto, aquilo que eu fiz para tentar remediar o caso foi realmente comprar os sticks no Porto, sendo que devo dizer que a partir do Porto nunca me vi numa situação que tivesse assim, um confronto com algum animal. Mas pronto, levava ali os sticks. Já agora dizer que o único bicho que eu acabei por encontrar assim, um bocadinho assustador, além desta situação, mas pronto, eram cães, foi na etapa que ia da Zambuja para Santarém. Eu vi um escorpião, um lacrau, e depois eu nem sabia muito bem, mas depois disseram que aquilo é extremamente perigoso e eu passei por um, sendo que quando eu passei e quando eu o vi, desatei a correr, não é? Aquilo também não é aquele bicho que consiga. E então, pronto, mas corri e foi assim, realmente, tirando os cães, vi aquele lacrau e pronto, disseram que de facto é muito perigoso, mas tirando isso, pronto, também fica já aqui a informação do meu caminho, isto cada pessoa tem um caminho, a mim, a única coisa que me assustou de facto, além do lacrau, foram cães, que de vez em quando apareciam no caminho. Bem, voltando ao dia. Nós saímos muito cedo, entretanto passámos por um sítio que parecia tirado assim de um conto de fadas. Eu tenho estas fotos, não se veem assim muito bem porque isto foi tirado à noite, como podem ver. Mas se fosse de dia, aquilo era um espaço imenso de alguém que era um peregrino. Depois o que me disseram, porque eu encontrei depois mais à frente num albergue, uma peregrina que passou ali mais tarde e que depois teve a conversa com as pessoas que ali moravam, e era um casal de peregrinos que acabou por resolver comprar ali um terreno e fazer ali. Então eles recebiam ali as pessoas, quem quisesse ficava ali. Muitas vezes as pessoas que passam ali não é para dormir, mas ficam ali a descansar um bocadinho, à conversa com eles. E aquilo que me foi dito é que são pessoas também amorosas e que, pronto, mas nós realmente passámos a uma hora que ainda não vimos ninguém, obviamente, porque, como digo, deviam ser umas 6 da manhã, quando ali passámos, ainda era muito noite. Pronto, e lá perseguimos o nosso caminho. O caminho é muito bonito, é uma etapa cansativa porque tem bastante montanha também. E pronto, eu entretanto também, talvez a meio caminho, deixei de os ver e lá fui fazendo o meu caminho sozinha. Quando cheguei a Coimbra, e lá cheguei a Coimbra, cheguei a Coimbra cedo, porque pronto, mais uma vez digo, sair cedo, chega-se cedo. Eram talvez, sei que era hora de almoço, passei já perto, eu fiquei no albergue de Santa Isabel,
que é pronto, uma coisa muito, fica dentro daqueles edifícios muito antigos, que é muito bonito. E cheguei, hora de almoço, havia ali uns restaurantezinhos, mas a minha ideia, já estava com fome, queria almoçar, e a minha ideia era uh, almoçar, mas estava ali com a mochila e eu sabia que estava ali muito perto, este restaurante que eu me refiro, já era muito, muito pertinho do albergue, pelo que eu via do GPS, quando estava a chegar, realmente punha o GPS para ver quanto tempo faltava e o sítio exato. Quando cheguei cá abaixo, pronto, ele desce uma rampa, quem é que eu encontrei? Aquelas duas senhoras australianas. Elas depois elas chegaram mais cedo porque elas aquela etapa resolveram fazê-la de autocarro. Para chegarem também queriam chegar cedo e depois aproveitavam para ver a cidade e como era uma etapa muito grande elas sabiam que era uma etapa muito difícil. Eu estou a falar de senhoras como a Anne tinha 71 e a Gail tinha 72 anos. Portanto, estas etapas um bocado mais complicadas elas faziam-nas de autocarro. Então assim foi, elas foram de autocarro até Coimbra. Obviamente, quando eu lá cheguei, elas já lá estavam. Então eu pedi para elas me guardarem a mochila e fui almoçar, tendo em conta que o albergue, eu cheguei lá, devia ser para aí 1h15 e o albergue só abria às 2. Então elas guardaram uma mochila e eu fui almoçar. E entretanto, pronto, voltei, mais uma vez ficámos no mesmo quarto, as três, pronto, pude conhecê-las melhor, acho notável duas pessoas daquela idade virem da Austrália, estamos a falar da Austrália, para aqui para fazerem o caminho português de Santiago, acho notável. E elas, esta etapa fizeram de autocarro, mas elas devem ter feito 2 ou 3 etapas de autocarro, porque de contrário elas caminharam. Aliás, eu depois fiz, mais à frente fiz uma etapa com elas. Portanto, acho notável e realmente quando tiver a idade delas quer ser como elas, porque, enfim, eu fico realmente estupefacta com ver pessoas desta idade que dão só ao trabalho de dar a volta, vir para o outro lado do mundo para fazer um caminho. Acho realmente sem palavras. Pronto, e o almoço de facto foi no restaurante. Depois eu tinha umas coisinhas ainda e ao jantar foi assim mais simples, comi qualquer coisa. Não, tenho que contar isto. Eu neste albergue, a Susana tinha estado lá sim, porque eu entretanto ia contactando com ela, íamos falando por mensagem, por telefone, quase todos os dias falávamos. Então ela no dia anterior tinha estado lá, porque ela estava uma etapa à minha frente, então ela deixou lá, eles tinham ido ao supermercado e tinham comprado umas coisas, então ficou lá uma sopa, até era 1 litro de sopa, daquelas, estava fechada, e entretanto ela ligou-me e disse, olha, se quiseres para o jantar ou para o almoço, o que tu quiseres, mas eu já tinha almoçado, está aí uma sopa e está aí mais umas coisas, no frigorífico se quiseres come. E assim foi, o meu jantar foi essa sopa, partilhei com a Anne, a Gail não quis, também já tinha comido outra coisa, mas estivemos as duas a comer a sopa. E foi, pronto, mais uma noite de conversa. Entretanto apareceu o hospitaleiro também era muito simpático, foi ele que me disse, entretanto, alertou-me para o facto de devemos sempre ter 2 carimbos por dia na credencial. Eu não sabia isso, de facto está lá escrito, mas está em letras pequeninas, eu não tinha visto, e a partir daí comecei sempre, porque nós, além dos albergues, podemos pôr o carimbo em cafés, no caminho, quase toda a gente tem um carimbo onde nós podemos pôr o carimbo do sítio onde estamos a passar e de facto a partir daí fiz isso e enriquece ainda mais o nosso caminho. Espero que tenham gostado e encontramos-nos no próximo vídeo. Obrigada.